Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Carta de Paulo, irmãos, aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 12 ao versículo 14 e também do 19 ao 21. Melhor, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, depois o 19 ao 21. Amém? Não que já tenho alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Meus irmãos, nós temos esse relato maravilhoso da palavra do Senhor, onde Paulo aqui está a mostrar para os irmãos, para a igreja de Filipos, o agir e o trabalhar de Deus na sua vida. Paulo, ele era um homem de muito preparo, de muita qualidade ao ser colocado diante dos judeus. Paulo, ao falar das suas qualificações, Paulo diz que ele excedia em judaísmo a todos da sua idade. Dos que eram da sua idade, nenhum judeu era mais excelente ou mais conhecedor, mais preparado do que Paulo. E Paulo, ainda que ele podia confiar na carne, porque sendo ele judeu, tendo as qualificações, filho primogênito, nós sabemos que Paulo tinha uma família, se era irmão ou irmã eu não sei, mas se fosse irmão ou irmã nós não sabemos, mas o fato é que a Bíblia cita que ele tinha um sobrinho. Agora de quem é, se é irmão ou irmã eu não sei, se era mais velho ou mais novo também não. Mas o fato é que ele fora circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, da mesma tribo do rei Saul, hebreu, de hebreus, segundo a lei, fariseu,
um homem instruído, um homem preparado, mas ao ter o encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada. E Paulo diz aos Filipenses que o que para ele era ganho, ele reputou perda por Jesus. E ele perdeu humanamente falando, mas na questão espiritual, Paulo diz: tenho por perda todas estas coisas. Perdi por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Perdeu, mas ao mesmo tempo nós podemos afirmar que Paulo ganhou. Os privilégios de ser um fariseu, porque muitas pessoas vão falar, mas fariseu é sinônimo de hipocrisia. Mas o que Jesus apontou para os fariseus, irmãos, foi o seguinte: façam tudo o que eles disserem, só não façam o que eles fazem. Porque eles falam e não praticam. Mas eram homens conhecedores, eram homens de profundo conhecimento, só que não alinhavam o discurso com a prática. Mas Jesus disse: pode fazer tudo o que eles ensinam, só não façam o que eles fazem. Paulo estava entre eles, e Paulo abriu mão de tudo isso, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E a partir do momento que Paulo renuncia esses privilégios, Paulo passa a fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E algo que nós encontramos nesta carta é que Paulo diz que ele estava caminhando, ou melhor, que Paulo estava participando de uma corrida espiritual. Paulo agora ingressou numa corrida, e Paulo tinha objetivos, Paulo tinha um alvo. E nesta vida, irmãos, ninguém vive sem ter um alvo, sem ter um objetivo. Ninguém nesse mundo vive se não buscar algo. Pode até não alcançar, mas vai viver sonhando. Pode até não chegar lá, mas vai viver acreditando. Mas Paulo está agora falando no sentido espiritual. Ele estava numa corrida e ele sabia que havia um prêmio, uma coroa reservada para aqueles que chegam até o final. Porque não basta começar a corrida, é preciso terminar a corrida. Então, Paulo estava dizendo: mas não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito. Essa perfeição aqui, meus irmãos, implica amadurecimento. Perfeição aqui é amadurecer espiritualmente.
Embora um dia nós chegaremos à perfeição. Sim, nós vamos alcançar a perfeição. E lá no final do capítulo, Paulo diz isso. Mas Paulo estava dizendo: eu prossigo. Eu continuo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado por Jesus. Agora eu pergunto para a igreja: será que nós sabemos o porquê que nós somos alcançados por Jesus? Por que nós somos alcançados por Jesus? Lá em Mateus capítulo 25, Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vós ainda antes da fundação de quê? Do mundo. Jesus disse em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. Por que nós fomos alcançados por Jesus, meus irmãos? Nós fomos alcançados por Ele. Para isso, para reinar com Ele, para governar com Ele, para estarmos com Ele. Mas Paulo está dizendo: por isso que eu prossigo, por isso que eu não paro, por isso que eu não desisto. Eu prossigo. Em meio às fraquezas, porque o próprio Paulo diz: olha, se você enfraquece, por que eu não? Se você tem dia de desânimo, por que eu não? Paulo escreve para os coríntios, porque muita gente pode olhar para os líderes e olhar: não, você não pode desanimar não. Irmãos, acontece com todo mundo. Mas o fato é que Paulo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas que ele passava, Paulo dizia: eu prossigo. Eu prossigo para aquilo para o qual eu fui também alcançado por Jesus. É por isso que eu não paro. É por isso que eu não desisto. E o crente tem que prosseguir, meus irmãos. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós, como crentes, nós não podemos parar no tempo. Até porque o tempo não para, irmãos. Nós temos que prosseguir. Imagina um lugar que parou no tempo. Vai lá para Cuba. Pesquisa lá. Vê se você vai achar um veículo modelo 2024 andando na rua lá. Vê se lá tem celular de última geração. Parou no tempo. Irmãos, nós não estamos aqui para viver de museu. Nós não estamos aqui para viver agarrados ao passado. Nós temos que viver o nosso hoje, porque é o nosso agora que importa. É o nosso hoje que importa. Como nós estamos hoje, nesse momento?
Por isso que nós não podemos parar, meus irmãos. Por isso que nós não podemos estacionar nossa vida espiritual. Nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver. Não dá para parar no tempo, irmãos. Nós devemos entender isso. Porque senão nós vamos viver de saudosismo. Porque senão a nossa vida vai ser só aquilo. Eu tenho saudade daquele tempo. Irmãos, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Deus que fez na nossa vida no passado, Ele faz hoje. Deus não mudou, meus irmãos, eu nunca vou me cansar de dizer isso. Deus é o mesmo. Nós precisamos entender isso. Não é olhar para a nossa vida e dizer, mas como eu era cheio do Espírito Santo, como eu cantava, como eu pregava. Irmãos, nós temos que prosseguir. Nós temos que seguir em frente. Nós não podemos parar, irmãos. Sabe o que Paulo diz? Lá em Hebreus capítulo 6, o versículo 1, Paulo diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Prossiga, irmãos. Que é interessante aqui falar de amadurecimento, crescimento na fé, crescimento espiritual. Onde ainda tem tantas pessoas que falam, não, mas hoje eu não posso comer carne não, porque é sexta-feira santa. Irmão, só não como se não tiver. Que aí não tem jeito. Eu não passo debaixo da escada não, porque é sexta-feira, e é sexta-feira 13, tudo bem que 13 não presta, irmão. Mas, pode passar debaixo da escada, irmão. Crente não tem superstição na vida não, irmãos. Amém? Desvira esse chinelo aí, menino. Não, irmão. Preocupa não. Se o chinelo está virado, deixa ele virado. Amém? Superstição não, irmãos. Por isso, o crente caminha para o amadurecimento, o crente caminha para o crescimento. Mas tem uma coisa, irmãos. Sabe aquilo que impede o crente de caminhar, de correr? O que é que impede alguém de correr? Embaraço. Tenta correr com o pé embaraçado. Quem já tentou de passar debaixo de uma cerca de arame farpado com agarrado debaixo dela? Já aconteceu comigo várias vezes, irmão. O que a gente tinha de roupa rasgada quando era criança por causa de arame farpado. Hoje quase não tem. Hoje a cerca é fácil, é liso. Mas não era nosso tempo, não era assim. Era arame farpado e afiado, irmãos. E às vezes não era só a roupa que rasgava, não. Era o couro também. Rasgava. Meus irmãos, quando lemos a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está próximo aí. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que impede a nossa corrida, irmãos, são os embaraços. Nossa irmã leu aqui a respeito daquele jovem rico. Qual era o embaraço da vida dele? A riqueza. Mas tem algum problema em ser rico? Não. O problema é quando o coração está na riqueza, irmãos. Irmão, nós podemos ter dinheiro em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar você pode guardar o seu dinheiro, com exceção do seu coração. Coração não é lugar de guardar dinheiro. Amém? Coração não é lugar de pôr dinheiro, irmão. Coloca em qualquer lugar. Enterra na horta, coloca debaixo do sofá, do colchão, na meia, mas nunca no coração. Porque isso é embaraço. O que impede o crente de caminhar, de correr, é o embaraço. Ninguém corre com as pernas embaraçadas. O que tem feito muito crente estacionar na fé são os embaraços. O que tem feito muito servo de Deus embaraçar, não caminhar, são os embaraços. E esses embaraços, irmãos, nós temos que tirar da nossa vida. Nós temos que repreender na nossa vida. Mas eu não consigo sozinho, irmãos. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Tudo aquilo que nos atrapalha em servir a Deus são embaraços. E nós devemos orar a Deus. Jesus, tira esse negócio de mim. Afasta da minha vida isso. Porque é embaraço, irmãos. E embaraço impede a nossa corrida. Embaraço impede que nós venhamos a sair do lugar. Mas Deus está nos chamando, irmãos, para prosseguir. E nós temos que prosseguir juntos, irmãos. Não é que uns estão lá na frente e o outro está lá no final, não. A igreja é para caminhar junto, irmãos. Nós estamos aqui para andar juntos. É um pelotão. E é para estar juntos. Mas para que nós estejamos caminhando juntos, nós temos que tirar os embaraços da nossa vida. Por isso, Paulo, ele está dizendo, por isso, prossigo para o alvo. Será que o nosso alvo ainda está lá em cima, irmãos? Será que o nosso alvo ainda é Jesus? Será que o nosso alvo ainda são as mansões celestiais que nos aguardam, que nos esperam? Será que nós ainda temos este propósito, este alvo na nossa vida? Porque Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio, irmãos, esperando pela igreja. Mas a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas a Bíblia, ela diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Tem algo preparado para nós, irmãos, tem prêmio preparado para nós. Mas o grande perigo do nosso tempo, da nossa geração, irmãos, que não é de agora, porque o mesmo apóstolo Pedro já
alertava a igreja. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, Pedro diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. De qual prêmio nós estamos em busca, irmãos? O prêmio da nossa soberana vocação, pela qual nós somos alcançados por Jesus? Ou o prêmio da injustiça? Pessoas que se vendem como Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços ao povo de Israel. Prêmio da injustiça. E Pedro está dizendo que tem tantas pessoas hoje recebendo esse prêmio. Só que tem uma coisa, irmãos. Quem recebe esse prêmio não recebe o prêmio de Jesus. Quem tem esse prêmio de Balaão não vai receber o prêmio que Jesus tem para dar. Atrás de qual prêmio nós estamos, irmãos? Qual premiação nós queremos? Qual premiação nós estamos em busca? Eu creio que é aquele que Jesus quer nos dar, nos galardoar, nos coroar um dia. Por isso, irmãos, prossiga. Mesmo com o corpo não aguentando, nós temos uma promessa de Jesus, irmãos. Mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Jesus, Ele tem essa promessa para a nossa vida, irmãos. Jesus, Ele ainda tem essa promessa, e essa promessa não vai morrer, não vai acabar. Deus vai transformar o nosso corpo abatido, irmãos. Deus vai nos ajudar a chegarmos lá. É claro que às vezes, irmãos, não é fácil, não é sempre que a gente vai estar com aquele ânimo, com aquela disposição. Mas a Bíblia está dizendo, Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Tem horas que a gente olha para o crente, como é que você está, irmão? Só, irmão, todo daquele jeito, só a graça. É claro, irmão, nós vivemos pela graça. Mas às vezes, nós somos literalmente carregados pelo Senhor. Literalmente carregados pelo Senhor. É Deus que toma na nossa mão, no nosso braço e nos leva. Porque muitas vezes nós estamos assim. Mas Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Mesmo com pouca força, irmãos, não vamos negar o nome de Jesus. Mesmo tendo pouca força, vamos ficar firmes no Senhor. Deus vai nos ajudar, irmão, mas eu não estou conseguindo caminhar, irmão. Rasteja, 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 segura firme nas mãos de Jesus. Continua firme com o Senhor Jesus. Mesmo rastejando, o que nós não podemos é parar, irmãos. Amém? Nós não podemos é parar. A Bíblia diz, o nosso descanso não vai ser aqui, irmãos, não é aqui.
A caminhada ainda é comprida, é longa. E Jesus está nos chamando a prosseguir, irmãos. Amém? Ele está nos chamando para prosseguir. Não é tempo de parar, não, irmãos. É tempo de nós seguirmos em frente. Porque Jesus está conosco, tirando os embaraços. Nós vamos completar a carreira, irmão. Nós vamos terminar a corrida. E ali não tem primeiro, segundo, terceiro, não, irmãos. Nós vamos cruzar a linha de chegada junto em nome de Jesus. Nós vamos atravessar os portões celestiais juntos, para que nós possamos ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança aquilo que vos está preparado ainda antes da fundação do mundo. É herança para o povo de Deus, irmãos. Herança para aqueles que seguem firmes com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.